tudo bem? Vim aqui hoje conversar com você sobre metas e planejamento. Quero começar com a frase de Walt Disney, onde ele diz: se você pode sonhar, você pode fazer. Eu achei muito interessante já começar com essa frase, para que sirva de incentivo para você. A partir de então, quero trazer a importância do planejamento e também como você pode fazer para planejar melhor as suas metas. Quero trazer que o planejamento faz com que a gente tenha um senso de autorrealização muito grande, principalmente quando a gente realiza aquilo que a gente quer. Mas quando a gente não realiza, faz com que a gente tenha um melhor entendimento sobre as nossas frustrações e também tenha maior resiliência para quando a gente não alcança aquilo que é o nosso objetivo, certo? Faz com que a gente olhe a vida e diga: poxa, aprendi alguma coisa, não consegui chegar lá, mas foi muito importante percorrer esse caminho. Né? Trouxe amadurecimento, trouxe crescimento, e isso que é o mais bacana de tudo. Né? Será que o objetivo, né, é o principal de tudo? Claro, não quero desmotivar você, mas o caminho é importante também, tá? Eu trouxe esse barquinho roxo que eu achei tão bonitinho. E por que eu trouxe ele? Eu quero que você imagine você dentro desse barquinho, andando sem rumo, né, para qualquer lugar que a vida for te levar, né? Onde as pessoas dizem: ah, vai para tal lugar, faz tal concurso, entra para tal profissão, mas não tem nada a ver com você, e você entra nesse barquinho. Quando chega lá no meio da vida, quando chega lá no meio do mar, você percebe: poxa, não era aqui que eu queria estar, sabe? Então olha como é importante você ter seu planejamento, né? Saber um pouquinho para onde você quer ir. Trouxe aqui qual que é o conteúdo, como é que eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou trazer um pouquinho sobre você conhecer seus valores e suas forças. Depois eu vou trazer um pouco para você perceber o seu tempo e suas prioridades, né? Quanto tempo você tem disponível para chegar até seu objetivo. O terceiro, como estabelecer metas de longo prazo. O quarto, metas de médio e curto prazo. Os bloqueios comuns para a busca dos seus objetivos, algumas dicas extras e a questão de gratidão, tá? As fontes, eu gosto de trazer as fontes em que eu me inspirei. Primeiro, eu trouxe vários artigos da psicologia positiva. Foi escrita por Martin Seligman, é bem legal. Se vocês tiverem dúvida do que é psicologia positiva, coloca no Google, porque tem muito conteúdo bacana. Também me baseei no livro Autoestima, como está a sua? Aqui está o livro, tá? Eu vou trazer alguns exemplos que eles falam aqui. Nesse livro, além de falar sobre autoestima, ele também traz essa questão de planejamento e como a autoestima atrapalha, né? Porque se você tem uma baixa autoestima, você provavelmente vai se sabotar. Então, aqui nesse livro, ele vai trazer alguns exemplos, ele vai trazer alguns exercícios para você. Se você tiver interesse, não deixe de comprar, tá? Vale a pena. Eu trouxe também a análise SMART, que foi criada por Peter Drucker. Ele é o pai da administração moderna, tá? É muito legal essa análise. Eu vou explicar para vocês na questão de metas de longo prazo. Vou trazer também um exemplo bem legal. E também baseei esse conteúdo todo aqui na tese de doutorado Bem-Estar Subjetivo e Metas de Vida. Nessa tese existem alguns exemplos e algumas pesquisas, né, que eu vou trazer para vocês também, tá? Só iniciando aqui, eu quero contar para vocês que dois pesquisadores, que foi dessa tese que eu tirei, dois pesquisadores, o Peles e o Lidrow, eles fizeram uma pesquisa bem legal. Eles viram que quando as pessoas fazem um planejamento, esse planejamento causa um senso de eficácia, mas ele só causa esse senso de eficácia se esse planejamento for significativo para a pessoa que planejou, bem estruturado, apoiado por outras pessoas, ou seja, familiares, amigos, e pouco estressantes, tá? Então, não adianta você fazer um planejamento onde a meta é irreal, onde ninguém está te apoiando, né? Onde você diz: eu só vou chegar lá, e não pensa no meio do caminho, só pensa que vai chegar, tá? Do mesmo jeito que você chega e diz assim: Jéssica, eu vou emagrecer. E você não pensou no meio do caminho, não pensou que você tem que fazer uma dieta, que você tem que fazer uma academia, sabe? Será que você vai chegar ou será que você só vai se estressar e se frustrar? Certo? Então, por isso que eu quero trazer aqui, né, tudo certinho, passo a passo. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, que é o mais importante, se conhecer. Não adianta você colocar, por exemplo, uma meta onde você não está levando em consideração quem você é. Quais são as suas características, sabe?
Vale, por exemplo, você colocar que você quer passar no concurso quando, por exemplo, você é um ótimo empreendedor, sabe? Você gosta de correr atrás dos seus objetivos, que você, não que o concursado não corra atrás dos objetivos, não é isso, né? Mas você tem essa coisa, assim, de empreendedor mesmo, assim, e não liga para a estabilidade. Então, será que você vai ter empenho para passar no concurso, sabe? Será que esses são seus valores? Será que essas são as suas forças? Por isso que é bem importante você pensar nisso. Tá? Um outro exemplo que eu quero trazer. Vamos supor que uma moça de 30 anos coloque a meta da vida dela, que ela quer casar. E aí ela encontra o primeiro homem da vida dela, o primeiro homem que passou na frente dela, que veio conversar com ela e tal. Ela já, pronto, vai ser esse moço aqui que eu vou casar, já que essa é a minha meta. E aí, assim que ela casa, ela fica frustrada. Por quê? Ela não avaliou que, na verdade, os valores dela são diferentes do dele, né? A questão ética, a questão moral, né? Por isso que é muito importante a gente levar em consideração. Então, eu quero pedir que vocês peguem uma folha de papel, façam uma lista de 5 dos seus valores e 5 das suas forças. Porque na hora de criar suas metas, você deve levar em consideração, certo? E se você tiver muita dificuldade de fazer essa lista, não deixe de procurar um psicólogo, né? O psicólogo, na terapia, a gente faz um trabalho de autoajuda muito interessante, muito bacana. Autoajuda não, de autoconhecimento, desculpa. Então, olha só que legal que é, tá? Não deixe de procurar um profissional capacitado, tá bom? E aproveitando, já que eu vou colocar esse vídeo no YouTube, já deixa seu like, né? E siga o canal. De vez em quando eu vou postar alguns vídeos bacanas para ajudar vocês. Segunda parte importante, perceba seu tempo e suas prioridades. Às vezes a gente quer colocar um objetivo onde a gente não vai ter tempo suficiente para chegar nele, né? E aí por isso que você deve colocar nessa tabelinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Em cada área, o tempo que você dedica atualmente, a porcentagem de tempo. E depois você vai colocar a porcentagem de tempo desejado, porque aí vai ficar mais fácil de saber o que você quer e se você vai ter o tempo necessário para alcançar esse objetivo, ok? As metas de longo prazo, vamos lá. Quando a gente determinar a meta de longo prazo, a gente vai partir para as metas de médio e curto prazo. Por quê? A gente vai saber onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar, a gente vai dividir na de curto e médio prazo. As metas de longo prazo, elas são bem estáveis e duradouras. Elas fazem com que a gente tenha uma visão do nosso futuro, né? A gente tem uma expectativa, a gente corre atrás daquilo que a gente quer. Aqui está uma dica bacana, o método SMART, que foi o que eu falei para vocês, de Peter Drucker. É uma sigla em inglês e eu já vou trazer aqui traduzido para vocês. Primeiro, o S é de específico, né? O que você quer. Então, vale colocar aí na folha de papel o que você quer, né? Escrito bem certinho. Eu quero passar no concurso, então eu quero emagrecer, que são os dois exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? O M de mensurável, o que determina se você atingiu os seus objetivos, né? Porque não adianta, por exemplo, falar que vai emagrecer e não saber o quanto que você quer emagrecer, sabe? Ou então, porque às vezes você emagrece 1 quilo, e aí emagrecer não é? É isso que você quer? Ou você quer emagrecer, sei lá, 10 quilos, sabe? Então é importante você colocar ali o que determina o seu objetivo. O A de atingível, essa meta ela é realista, sabe? Você quer passar no concurso mês que vem, sendo que você vai começar a estudar agora? Você vai conseguir passar? Sabe? Então tem que ser real. O R de relevante, por que essa meta é importante para você? Sabe? É importante porque meu pai quer que eu faça, minha mãe quer que eu passe no concurso? Ou é importante porque, para mim, eu sou uma pessoa que gosta de estabilidade, eu sou uma pessoa que não gosta de esquentar a cabeça, que no trabalho eu gosto de fazer sempre a mesma coisa, eu não ligo para isso, de fazer trabalho repetitivo, por exemplo, sabe? Então, existe essa questão que eu já trouxe para vocês, de quem vocês são, quais são seus valores e forças, né? É importante que você avalie isso para que você coloque aqui no R se é relevante para você ou não, se faz sentido para você essa meta. Tá? E o último item é o temporizável, né? Em quanto tempo você quer alcançar essa meta? Né? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, certo? Aqui está um exemplo prático. A forma correta de planejar uma meta. Aqui eu coloquei a frase completinha, tá? Desse exemplo de passar no concurso. Passar no concurso para o mestrado da UFRJ ou da PUC no ano de 2022. Né? Essa meta ela é mensurável, né? Consegue ver se passou ou não.
é realista, porque vai dar para passar em 2022, se esforçar, se estudar e se realizar também as metas de médio e curto prazo, para alcançar essa de longo, tá? É motivadora, é específica e é temporal, porque está dizendo o ano que vai acabar, tá? O ano que a pessoa quer aquilo, certo? Se fosse, por exemplo, assim, a minha meta é passar no concurso. Você não tem, né, todos esses itens que são necessários para que você fique mais motivado para alcançar essa meta, certo? Próxima questão é metas de médio e curto prazo, que eu já venho falando para vocês, né? Para que vocês consigam alcançar aí sua meta de longo prazo, eu gostaria que vocês fizessem uma técnica, tá? Vocês fechassem os olhos e vocês pensassem que estão vendo um filme. E aí você para pensar nesse filme e é você chegando e assumindo o concurso público. Tá lá no dia, tá? Você tá pegando, assinando papel, que você vai entrar naquele concurso tão desejado da sua vida. E aí, agora eu gostaria que você rebobinasse essa fita uns 10 segundos e pensasse no seguinte: como que foi para você alcançar, sabe, esse lugar tão desejado? E aí, como é que foi? Né? Você precisou se dedicar nesse meio tempo, certo? Por isso, as metas de médio e curto prazo. É muito importante você ter metas de curto prazo, porque são metas diárias, né? E é interessante que você tenha elas anotadas, porque você vai ter um senso de realização muito maior, certo? É igual a minha agenda aqui. Se vocês forem olhar a minha agenda, todos os dias eu tenho o que eu tenho que fazer naquele dia e eu vou fazendo e vou riscando. Aquilo no final do dia faz com que eu tenha uma sensação de bem-estar. Poxa, eu estou cumprindo o que eu queria fazer, sabe? Os meus objetivos, eles estão sendo alcançados, tá? Então, não deixe de fazer isso. Tá? E por isso essa dica aqui embaixo, né? Mantenha o diário de conquistas e vá anotando cada uma das metas que você atingir. Isso faz com que você se incentive, tá? A seguir atrás aí dos seus objetivos. Aqui está um exemplo, né? A tabela de metas. Aqui a meta de longo prazo, de médio e curto prazo. Né? Aquele exemplo de longo que eu já passei para vocês. E aí a de médio prazo, se você quer passar no concurso de mestrado. Daí do lugar específico em 2022 na área de marketing. Médio prazo, tirar notas boas na faculdade, nas matérias em que você quer passar para o mestrado. E o curto prazo, estudar diariamente 30 minutos de inglês para a prova de mestrado, já que você não sabe inglês, por exemplo. Então, você tem que estudar todo dia, meia hora. Médio prazo, ir muito bem nas matérias, certo? Agora, vamos supor que você queira emagrecer, outro exemplo. Longo prazo, emagrecer 10 quilos até 2020, até o final de 2021, até dezembro, até dia 30, já especificado mesmo, até dia 30 de dezembro. O que você tem que fazer para médio prazo? Você tem que fazer academia, né? Você tem que fazer uma dieta. E para curto prazo, se matricular na academia, marcar aí o nutricionista, porque senão você não vai conseguir, certo? Então, assim, você tem que ter tudo muito mensurável, né? Você tem que entender quais são os prazos, o que você quer detalhadamente, tá? Aqui, os bloqueios comuns para a conquista dos seus objetivos. Como assim bloqueios? Né? Às vezes você vai lá, você desenha tudo bonitinho que você quer, a meta de longo, de médio e curto prazo, mas você esquece que existem alguns bloqueios na sua cabeça que vêm lá de antigamente, das suas crenças antigas, certo? Por isso a terapia é importante também. Mas olha só, eu vou trazer para vocês para que fique claro. E caso vocês se percebam fazendo isso, analisando seus pensamentos, validando esses pensamentos aí que estão bloqueando você, é interessante que você tente modificar, tá? Esse comportamento. Primeiro, é a falta de planejamento. Eu até troquei aqui, ó, que eu quero explicar bem explicadinho para vocês. A falta de planejamento tem muito a ver aqui com o que eu trouxe para vocês do método SMART. Muitas pessoas não fazem esse método e acabam se perdendo no meio do caminho, tá? Então, olha como é importante, tá? Fazer esse método. O segundo é a falta de conhecimento. Às vezes você quer passar no mestrado, numa área que você nem gosta, só para ter um mestrado. Como que você vai se motivar para chegar nisso, nesse lugar, sabe? Então, a falta de conhecimento faz com que você se bloqueie. Então, antes de você decidir qual a sua meta,
tenta planejar, tenta correr atrás aí desse conhecimento, às vezes ir numa biblioteca, às vezes pesquisar na internet, tirar um dia para pesquisar se é isso que você quer, às vezes conversar com alguém que já conquistou essa meta para ver como é que, será que essa pessoa tem o mesmo pensamento que eu, sabe? Será que, claro que a pessoa é diferente de você, mas tentar ver os pontos positivos e negativos, né, vindos daquela pessoa. E aí você consegue escolher se é isso mesmo que você quer e se motiva, não se bloqueia, tá? Para essa meta. O terceiro, o mau gerenciamento do tempo, né? Por isso que eu pedi para vocês fazerem a segunda atividade, né? De entender qual que é a sua prioridade, qual que é o seu tempo disponível para chegar naquela meta. O quarto são as metas irreais, que faz parte também do método SMART. Então, assim, às vezes você determina que você vai, igual eu falei, passar no concurso no mês que vem. Você vai conseguir? Você não vai. E aí você se bloqueia, porque você pensa, não vou passar mesmo. E aí, quando chega lá, na hora dos seus amigos assumindo o concurso, depois deles já terem estudado um longo período de tempo, aí você vai olhar para eles e vai dizer, poxa, e aí vai ficar frustrado, tá? Então, não adianta você determinar uma meta irreal. Você já tem que saber que você não vai conseguir. Então, é melhor, às vezes, tentar outro concurso, sabe? Tentar ajustar essa meta. Certo. O quinto, o medo do fracasso. Às vezes, você pensa que não vai conseguir. Não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente. Por isso esse livro é interessante, da autoestima. E aí você pensa, não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir passar. E aí você fica o seguinte, eu vou trazer aqui um exemplo. Parece besta, mas vocês vão entender. É como se vocês fossem um carro cheio de gasolina, com o motor funcionando 100%, carro 0 km. E aí você está lá no acostamento e você não consegue arrancar o carro por medo de bater o carro. Entende? É isso que acontece. Então, é importante que você analise. Será mesmo que você não vai conseguir? Sabe? Faça terapia. E o último bloqueio é o medo do sucesso. Até botei uma frasezinha interessante aqui. Quanto mais alto, maior o tombo. Né? Por quê? São pessoas que pensam, poxa, eu vou conseguir passar no concurso, beleza. Mas quando chegar lá, eu não sou bom o suficiente para estar naquele cargo, sabe? Ou então, ok, eu vou emagrecer, mas assim, minhas roupas, sabe? Não vai dar certo, vou ter que comprar tudo novo, nem tenho dinheiro para isso, sabe? Então, são medos de você chegar lá e você não conseguir, você não se sentir bom o suficiente para estar lá naquele lugar, naquele espaço, sabe? Então, a questão de emagrecer, né? Ah, poxa, eu vou chegar lá, vou emagrecer, mas eu não vou conseguir manter. Entende? Então, você sempre se sabota. Olha só que difícil que é, tá? E a última são as dicas extras que eu trouxe para vocês. Última não, penúltima, são as dicas extras. O que eu quero trazer para vocês é um cartãozinho. Eu gostaria que vocês tivessem um cartão de metas. Vocês vão anotar todas essas metas de médio, de longo, médio e curto prazo num papel. E aí, vocês vão colocar nos lugares onde você acorda e você tem acesso. Por exemplo, no seu guarda-roupa, né? Ou então no seu ambiente de trabalho, no seu carro, na sua bolsa, no banheiro, no lugar que você vai enxergar. Por quê? O cartão de metas, ele é um instrumento muito utilizado para pessoas que querem focar nos seus objetivos. O nosso cérebro é muito interessante, né? O que acontece? No cérebro existe uma área que é relacionada à atenção. E ela funciona muito bem quando ela é estimulada. Então, quando você fica lá olhando aquilo que você quer várias vezes no dia, o seu cérebro ele vai tentar focar naquilo ali. Então, vai surgir oportunidades que, se você não tivesse focado, você não ia ver. Entende? O seu cérebro vai te ajudar a enxergar as oportunidades que você não estava enxergando. Entende? Então, olha como é interessante você ter esse cartão de metas. Tá legal? Aqui uma frase bonitinha que eu separei. Comprometa-se com suas metas e encare os obstáculos como etapas para atingir o objetivo final. Ok? Então, não adianta às vezes você ficar pensando só no final, só no final, só no final, e aí você esquecer que existe um meio e que no meio vai ter obstáculos. É normal, sabe? E isso vai fazer você ficar bem, você crescer, sabe? Você ter a capacidade de alcançar o final. Olha como é interessante você observar que o obstáculo faz parte, tá bom? O último item é a questão da gratidão. Eu sei que parece muito fofo, vou ter gratidão com tudo e tal, mas existe, através da psicologia positiva, algumas pesquisas interessantes sobre isso, certo? Existe uma pesquisa bem legal
que descobriu o seguinte, que 88% dos profissionais que elogiavam uns aos outros, eles eram muito mais felizes no trabalho. Isso não serve só para elogiar o outro, isso serve também para a gente se elogiar, para a gente se enxergar como uma pessoa boa, como uma pessoa que corre atrás, suficiente, tá? E também tem uma outra pesquisa que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte, quando a gente agradece a amigos, a família, a si mesmo, a um ser superior, né, um poder superior, isso faz com que a gente tenha impactos positivos duradouros. E também faz com que a gente se afaste, por exemplo, de doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, tá? Então, olha como é interessante você ser grato pelas coisas, né? Então, seja grato pelo caminho até chegar à sua meta, seja grato também caso aconteça nesse meio do caminho, né? Porque você está aprendendo, isso faz parte do seu amadurecimento, certo? Então, não veja as coisas só de forma negativa, tá bom? Aqui uma última frase: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis, que é o que eu tenho falado para vocês. Tenta focar no seu objetivo e passar pelo meio do caminho, né? Saboreie o meio do caminho. Não adianta, por exemplo, você querer comer um pão inteiro, colocar todo o pão na sua boca, se você não vai conseguir saborear, você não vai conseguir aproveitar, sabe? Você não vai conseguir nem mastigar, nem engolir esse pão. Então, é melhor que você separe, você corte em pedacinhos e degusta, aproveita, come um pedacinho por pedacinho, sabe? Valoriza esse caminho até chegar à sua vitória, tá? A sua meta, seu objetivo. Tá legal? E aqui, por último, um pouquinho sobre mim, né? Eu torço para que você consiga alcançar aí seu objetivo, né? Se você precisar de mim, conte comigo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Divulga esse vídeo para mais pessoas verem, para que a gente possa ajudá-las, certo? E se você quiser fazer terapia, me procura. Eu vou ficar muito feliz, tá? Em ajudá-los. Por último, eu quero trazer também um vídeo que eu acho bacana. Na verdade, é uma indicação desse vídeo. Eu não vou passar aqui para vocês que ele tem 4 minutos a mais, né? E aí não é o que eu gostaria não, tá? O nome do vídeo é Sonhos, o que você quer ser quando crescer. Então procura no YouTube, você vai gostar, tá? Deixa seu like aqui, siga o canal e conte comigo, tá bom? Até mais!